Meus irmãos, a paz e a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho, estamos na 16ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é Mateus, agora no capítulo 13, versículo do 1 ao 9. E diz assim: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé. Ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, continuando ainda em Mateus, agora nós estamos no capítulo 13, iniciando o capítulo 13. Jesus gostava de falar muito em parábolas, porque era uma forma mais prática das pessoas entenderem. Porque muitos eram agricultores, conheciam da terra, conheciam do trabalho do dia a dia. Então ele falou de uma questão muito simples na época. Todas as pessoas semearam nas terras. E contou essa parábola do semeador que saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. São a semente que as pessoas até ouvem, mas não dão importância para aquilo ali, ela se perde. São aquela semente que não conseguimos acolher. São as palavras de Deus que nós não conseguimos acolher em nossa vida. Muitas vezes até triste de dizer. A gente vai numa missa, a gente sai da mesma forma que entrou, vazio. Por quê? Nós não aproveitamos as sementes lançadas para cada um de nós que estávamos ali, naquela missa, naquela celebração. Então a semente é como se fosse caído à beira do caminho, e os pássaros comem. E outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. E isso também, meus irmãos, acontece muitas vezes que muitos de nós que participamos, assumimos alguns compromissos em nossa comunidade, em nossas pastorais, mas aquele terreno, aquela terra é tão pequena que as raízes não conseguem da semente se firmar. O primeiro problema que acontece, como aconteceram com a semente, o sol chegou e elas morreram, porque não tinham raízes,
porque era alguma coisa muito superficial, né? E essas sementes não criaram. E isso também acontece com muitos de nós, que até acolhemos a palavra, mas no momento de viver aquela palavra, o sol queima, o sol atrapalha e impede nós darmos continuidade a tudo aquilo que a semente seria capaz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. O mundo sufoca tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia com a palavra. E o mundo vai nos sufocando, como essa semente que caíram no meio do arbusto, aonde os espinhos ali, a vida do dia a dia vai te sufocando e não permite que essa semente cresça. Mas, com a graça de Deus, como ele fala, outras sementes caíram em terra boa e produziram muitos frutos. É isso que nós devemos ser cada vez que nós vamos numa missa, cada vez que nós participamos de uma celebração eucarística, viver tudo aquilo que Cristo viveu. O seu sacrifício é colocado ali no altar, para que nós, através do sacrifício de Cristo, assumimos também esse compromisso de ser semeador, de lançar a semente em muitos terrenos que estão em nossa frente. Mas para isso nós precisamos também comungar a palavra, deixar que a palavra penetre em nosso coração. Assim como a semente, ali ela crie raiz e dê muitos frutos. Essa é a nossa missão. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.